E nós vamos chamar o nosso palestrante, ele que é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc USP, doutor em economia aplicada pela Exalc USP também e sócio consultor da MB Agro e da Ruralcom Consultoria em Gestão Agropecuária. Vamos receber com carinho e uma salva de palmas ele que veio nos falar, doutor Alexandre Mendonça de Barros. Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui. Queria agradecer muito o convite do Raizildo, do Viacava. É uma honra para mim poder fazer essa palestra numa instituição que eu respeito bastante e da qual eu faço parte também, modestamente. Eu tenho assim o dever, a incumbência de dividir com os senhores uma visão das transformações da economia agrícola internacional, de como é que a gente enxerga a pecuária brasileira nesse contexto. Então eu fiz uma breve apresentação aqui. Eu queria abordar 3 tópicos e tentar, na provocação do Viacava, ver se vale a pena mesmo investir na pecuária brasileira. Olhar um pouquinho para as transformações da economia agrícola internacional, quais são as vantagens competitivas do Brasil e dos nossos concorrentes, todos nós sabemos, mas é só para pontuar estruturalmente, né, como é que esses mercados acho que estão alinhados, e quais são as implicações desses 2 movimentos para a pecuária brasileira nos próximos anos. E se a gente olhar um pouquinho, né, eu fui treinado nos anos 90, no meu doutorado, e depois virei professor da Exalc, muitos anos em economia agrícola, e eu aprendi, né, com os meus professores lá atrás, a seguinte história, né, a história da economia agrícola mundial até aquele momento, né, eu diria até talvez 5 anos atrás, era uma história basicamente contada pelo lado da oferta e não pelo lado da demanda. Uma extraordinária revolução tecnológica na produção de grãos. Ela começa já na virada do século passado, né? As leis de Mendel, a descoberta da genética, permitiu a manipulação de variedades, né? de grãos, as variedades anãs de altíssima produtividade. As variedades foram desenvolvidas na Europa, nos Estados Unidos, Japão. Rapidamente explodiram a produção de grãos desses países e, por tabela, a produção de aves, de suínos e de bovinos, que no caso americano, em especial, e mesmo na Europa, é confinada. Essa explosão de produtividade foi levada graças a um grande engenheiro agrônomo, né, fez lá o Dr. Norman Bullock fez seus campos de experimentos no México, 2 latitudes, 13 anos de pesquisa dos anos 40 aos anos 50. Trouxe então para latitudes, né, para outras latitudes, essas novas variedades. Essas variedades foram levadas então para a Ásia, o boom da revolução agrícola da Ásia, que permitiu uma produção de grãos sem precedentes. Então, se a gente olhar historicamente, os preços dos grãos caíram por praticamente um século, 3 momentos de interrupção de alta de preço, as 2 guerras mundiais e o choque do petróleo dos anos 70, mas a história mostra claramente uma queda nos preços dos alimentos muito forte. O preço da soja hoje, que é bastante alto comparado ao passado recente, se nós voltarmos no tempo, né, o que era 5 anos atrás o preço da soja, os preços no começo do século passado eram 10 vezes maiores do que os preços reais, descontados da inflação, que a gente viu na virada do século XX para o século XXI. Um crescimento de renda muito modesto nos países pobres, criou uma demanda relativamente frágil e a gente viu então os preços agrícolas caírem e a produtividade subir. Essa era a história que todo mundo nos contava. Economia agrícola era uma profissão em extinção no mundo, os departamentos de economia agrícola estavam acabando, o departamento da Exalc mudou de nome para economia aplicada, porque a gente não arrumava serviço de economista agrícola. Era quase um ser em extinção, era um assunto eliminado, não era um problema a produção de alimentos. A produção de alimentos já estava resolvida, isso não era uma questão. De repente, 5 anos atrás, a minha profissão foi desafiada a entender que diabo estava acontecendo com os preços agrícolas. A gente foi testado, né, olhando as pessoas, perguntando, que diabo?
de repente você começa a ver as curvas de preço em dólar subindo violentamente. Subindo, eu digo, 3, 4 vezes o que era a média histórica de 1997 até 2007. Os preços rapidamente em 2008 estavam situados de trigo, de milho, de soja, de 3 a 4 vezes do que era 10 anos de preços anteriores. Aquilo para a gente foi um desafio, foi uma ebulição. O assunto de inflação de alimentos entrou em todos os jornais do mundo. Esse era o grande assunto, uma grande pauta, uma grande preocupação. E aí a gente precisava entender que diabo estava acontecendo nas transformações desses mercados para que os preços reagissem dessa maneira. Nós brasileiros talvez não tenhamos sentido tão forte esse impulso, porque foi um momento que o real se valorizou, né? Foi um momento que o nosso real começou a ficar mais forte frente ao dólar. Então talvez em reais, embora os preços tenham subido bastante, eles não subiram na proporção dos impactos que os outros países do mundo sentiram. Mas se transformou num grande questão. Hoje eu acho que o diagnóstico está claríssimo na cabeça de qualquer economista agrícola que está antenado com o que está acontecendo no mundo. E na minha opinião, eu acho que o diagnóstico é o seguinte: nós estamos passando um ciclo de ajustamento no qual a demanda está andando mais rápido do que a oferta. A oferta não está conseguindo responder a um choque de demanda que veio se acumulando, mudanças estruturais que vieram acontecendo na economia agrícola internacional e que explodiu nessa virada aí de 2007 para 2008. Quais são os elementos de demanda que eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho? Primeiro, isso não é diferente do século passado. A população cresce, continua crescendo, isso já era um fato no ano passado, mas talvez a mudança estrutural mais relevante na dinâmica demográfica, talvez nem tanto o crescimento populacional, mas a urbanização, né? Esse é um assunto que a gente já está ouvindo aí de um monte de gente, etc. Milhões de pessoas mudaram para a cidade, especialmente na Ásia, e obviamente isso muda o padrão de dieta, muda as cadeias de alimento, né? Os chineses, especialmente, tinham uma subsistência na agricultura muito precária, muda para a cidade, precisa ter toda uma cadeia de alimento para ser montada, e obviamente isso gera uma dinâmica própria de mudanças de hábitos alimentares também relevantes. Essa demografia, essa transição, ela veio acompanhada de uma enorme transição de renda. Né? Minha vida acadêmica foi dedicada a dar aula de macroeconomia, na verdade, e crescimento econômico, desenvolvimento econômico era a minha especialidade. E eu sempre começava as aulas, os cursos, dizendo: olha, o século XX é facílimo de ser explicado do ponto de vista de distribuição de renda. 85% da população mundial que vive no mundo pobre produziu 15% do PIB da renda no século passado. E os outros 85% da produção foram feitos por 15% da população mundial. Pela primeira vez na história, aí, no ano passado, nós vimos uma mudança, né? A maior parte do PIB do mundo está sendo produzido pelo mundo pobre. E essa é uma transição que está sendo puxada pela Ásia, e é uma transformação radical. Eu vou mostrar isso nos números de comércio exterior brasileiro, como essa mudança estrutural, essa conexão umbilical, né, entre nós e a Ásia, como é que isso está criando um tamanho que até impressiona. Mas essa é uma motivação, uma transformação. Evidentemente, isso passa pelas carnes, principalmente pela carne suína e a carne de frango. A carne suína é disparada, a carne mais consumida no mundo, mais produzida, 2 vezes quase a produção da carne vermelha. A carne de frango que cresce violentamente. Então, um choque, né, de produção de carne de suína e de frango, puxada, né, por essa necessidade, puxa, né, essa necessidade de produzir mais grãos. E a pecuária está tentando encontrar, de corte, tentando encontrar seu espaço nessa transformação mais radical. Eu falo disso num instante. Terceiro ponto transformador desses últimos anos é a revolução nos biocombustíveis, e em especial o que os americanos estão fazendo. Mas a produção de álcool nos Estados Unidos hoje já é 2 vezes e meia a produção brasileira de álcool. Só que eles estão fazendo de milho, eles estão queimando 15% da produção de milho do mundo, são disparados os maiores produtores de milho do mundo, 40% da oferta de milho quase sai dos Estados Unidos, e obviamente isso gerou um ciclo de escassez de grãos que ajudou a puxar os preços e pressionar as margens dos produtores de carne no mundo inteiro. Quarto elemento, o dólar veio perdendo valor, a gente começou a ver um monte de especuladores entrando nos mercados de commodities, né? Um diagnóstico muito claro
de escassez puxa, atrai investidores especulativos, etc. Começaram a fazer posições gigantescas. Os fundos têm mantido posições enormes nos mercados agrícolas, com altíssima volatilidade desses mercados, e obviamente eles acabam influenciando os preços, especialmente dos grãos, né? As carnes, pouca carne tem mercado futuro para a gente fazer trava no mundo todo, então o grosso da especulação está concentrado no mercado de grãos, e obviamente toda vez que o grão sofre um choque, ele balança toda a cadeia de proteína animal no mundo inteiro. Então a nossa cadeia de proteína animal, ela vai ficando numa situação complexa, porque de um lado a estrutura de custo dela, quer dizer, 70%, 80% da produção de aves suínos, dos custos estão em cima de soja e milho, e a altíssima volatilidade desses produtos vai fazendo com que as margens oscilem de uma maneira muito expressiva. Ao mesmo tempo, é óbvio, tem um consumidor novo entrando no mercado, mas ele não é um consumidor rico ainda, ele é um consumidor em transformação. Então a cadeia da proteína vai sendo pressionada. De um lado a demanda cresce, mas não cresce na velocidade às vezes da oferta, e os grãos vão apertando esse ciclo de uma maneira muito expressiva. No caso da carne vermelha, que é a mais cara das carnes, fica uma situação então ainda mais complexa, porque esse novo consumidor potencialmente vê na carne vermelha uma carne ainda cara. Mas a gente vai tentar explorar um pouco esse ponto, que eu acho que no futuro, e não está tão longe esse futuro, nós vamos começar a ver os asiáticos pressionando os mercados de carne vermelha de uma maneira mais expressiva, especialmente os chineses. O Camardelli vai explorar um pouco isso também, acredito, né? Para a gente olhar um pouco essa dinâmica da escassez de carne vermelha no mundo, que eu acho que está se mostrando muito claro. Um último ponto muito importante, pessoal, pouca gente fala sobre isso, que deu esse quadro meio assim explosivo dos mercados agrícolas, é que durante os anos 90, as reformas liberais dos anos 80, especialmente dos anos 90, transformaram a política agrícola internacional de uma maneira muito importante. Foi suave essa mudança, foi acontecendo ao longo do tempo, as pessoas não se deram muita conta disso, e a hora que ela veio, acho que somou a esse quadro que eu estou construindo aqui com vocês. Os países centrais, Estados Unidos e Europa, eles começaram, especialmente os Estados Unidos, nas reformas do Farm Bill, a tirar o Estado do carregamento dos estoques de grãos, de alimentos em geral. Era um papel central dos Estados Unidos, especialmente, ter estoques reguladores muito altos. Essa foi a política que eu fui treinado na escola, estoque regulador. Aí qual era a ideia? Evitar grandes oscilações de preço. Toda vez que tem uma superprodução de alimentos, o Estado ia lá, comprava os estoques, tirava e segurava os preços. Toda vez que dava uma quebra de safra, o Estado ia lá, vendia e segurava os preços. Era toda uma política contracíclica aí de tentar manter os preços agrícolas relativamente estáveis. Era obviamente muito caro manter uma política como essa, vai liberando os estoques, o governo americano foi saindo dessa política e foi transferindo ao setor privado a incumbência de fazer o carrego desses estoques, de fazer a distribuição desses estoques. E veja a importância estrutural do Brasil nesse momento, né? É exatamente no momento dos anos 80 e 90 que essa política vai mudando, que os grandes traders tiveram uma estratégia muito inteligente sobre a ótica privada. Eles pegaram e disseram assim: puxa, se antes eu podia correr nos Estados Unidos e pegar o estoque se me faltasse e mandar para qualquer país do mundo, agora eu não tenho mais essa opção. De que maneira eu carrego menos estoques? Eu carrego menos estoques de soja, por exemplo. Se eu for lá no Brasil, na hora que eu estou colhendo a soja americana, financio o produtor brasileiro antecipadamente, ele me garante a soja para março, e dessa maneira eu tenho um suprimento de soja nos dois hemisférios, e eu preciso carregar muito menos estoques, tá certo ou não? Porque, afinal de contas, os estoques de soja estão na safra brasileira ou estão na safra americana quando eu compro antecipado. E foi esse financiamento que deu o boom da expansão do cerrado de grãos no Brasil. Foram as grandes traders que trouxeram essa visão, começaram a financiar o nosso produtor, mas a consequência prática desse movimento é que os estoques mundiais de grãos vieram caindo e todo mundo agora fica rezando para chover, porque o estoque está na lavoura, né? Que está em andamento. E obviamente, né, eu costumo dizer que eu não estou grisalho à toa, tá certo? Porque todas as noites eu deito pensando se vai chover nos Estados Unidos, ou na Tailândia, ou não sei aonde, porque afinal de contas o estoque está tão curto, de repente os preços mudam completamente, e uma sugestão que você deu
pode ter sido uma porcaria numa visão, porque quebrou na Tailândia a safra de açúcar, certo? E a gente vai vivendo esse mundo completamente... É uma mudança estrutural muito forte. A pergunta, isso daqui vai durar quanto tempo? Por que a gente não tem conseguido responder adequadamente a isso? Mas vamos olhar dois gráficos que me parecem super importantes. Primeiro, eu queria posicionar as agriculturas no mundo, né? A cara das agriculturas. E aqui, quando eu falo, não é agricultura, vocês me perdoem, isso é um vício de linguagem, a pecuária está nisso, é a agropecuária do mundo, né? Evidentemente. Eu separei 3 aspectos das economias, das principais agriculturas do mundo, que eu acho interessante. Primeiro, quais são os países no mundo cuja população urbana é maior do que 80 milhões de habitantes? A ideia aqui é a população com grande poder de compra. Quais são os países que têm muita gente? E essa está nessa bola aqui, verde mais escura. Na bola amarela, quais são os países que têm um PIB superior a $1 trilhão? A ideia também são países que têm um grande poder de compra econômico, né? Você tem muita gente e poder de compra, obviamente a combinação dessas duas bolas dão um mercado interno muito grande. Muita gente com muita renda, tem uma grande potência aí de consumo nesses países. Por fim, quais são os países que têm área agrícola superior a 30 milhões de hectares? Quais são as grandes agriculturas do mundo? Coincidentemente, as maiores agriculturas do mundo estão no meio dessas 3 bolas. A China e os Estados Unidos, disparado as 2 maiores agriculturas do mundo. Eu diria hoje, os chineses são até maiores que os americanos. Produzem 40% do grão do mundo, quase, os 2 países somados. São quase 1 bilhão de toneladas de alimentos. A China hoje produz mais carne que os Estados Unidos, 70 e poucos milhões de toneladas. Os americanos estão na casa dos 40 e poucos, né? Os indianos, eles produzem mais do que nós, uns 70 milhões de toneladas a mais de grãos. Nós produzimos 180, eles uns 250, 240, depende do ano de safra. Mas eles praticamente não têm produção de carne, é muito modesta perto do Brasil. Então, dependendo de como você soma, você pode dizer que a agricultura brasileira é maior do que a indiana, em grãos ainda não. E o Brasil, né, a 4ª agricultura do mundo, com caras diferentes. Obviamente, a China, como a população é gigantesca e tem uma renda grande, ela se transformou num grande importador de alimentos. Os Estados Unidos tem uma população grande, tem uma renda alta, mas tem uma área agrícola muito grande, ainda é um importante exportador de alimentos. Nós, brasileiros, cultivamos uma área metade ou 2,5 vezes menor do que os Estados Unidos, a China, a Índia, mas somos grandes exportadores líquidos a despeito de ter uma população grande. O Brasil é a 5ª população do mundo. Olha que interessante o que implica essa transformação estrutural que eu vinha mencionando. Vamos traduzir isso no comércio internacional de alimentos no mundo. E para mim esse gráfico foi um choque quando eu fiz essas contas no ano passado. Atualizei essa semana, saíram os dados de 2011 e eu queria dividir com vocês. Olha que transformação estrutural essas últimas 2 décadas no mundo. Vamos olhar primeiro, por favor, para 1990. As barras vermelhas estão dizendo para mim os grandes países deficitários em alimentos. Aqui eu peguei a classificação da Organização Mundial do Comércio, é um pouco diferente da nossa brasileira, oficial. Quais são os países importadores de alimentos? O que está em vermelho. Quais são os países exportadores de alimentos? O saldo comercial, que está em azul. Então vamos olhar, em 1990, o grande déficit comercial agrícola do mundo já era o Japão. Tinha um déficit perto de 50 bi de dólares. A Coreia do Sul já surgia, né, como um deficitário. E vejam vocês que a China, naquele momento, era superavitária. Ela exportava, a China exportava suíno, ela chegava a exportar milho às vezes. Era um país com exportação líquida. A Europa, um grande déficit comercial. E o maior saldo comercial agrícola do mundo, os Estados Unidos, era o grande exportador de alimentos. Nós e a Argentina, né, estávamos ali surgindo no mercado internacional. 21 anos depois, gente, olha o tamanho do furo asiático de consumo de alimentos. A China se transformou num déficit de 80 bilhões de dólares. Provavelmente em 2012 superou os 85 bilhões de dólares. Se você olhar o Japão, 84 bilhões de dólares de déficit comercial agrícola. O Oriente Médio, né? A China cresce, puxa petróleo, a Árabe exporta petróleo, fica mais rico, consome mais alimento, não tem terra,
né? Obviamente um grande déficit comercial agrícola. E de onde está o grande superávit de alimentos do mundo? Nas Américas, né? E o Brasil se tornou o maior saldo comercial agrícola do mundo nessas 2 décadas. É uma transformação num tempo muito curto, muito profunda e que não volta mais atrás, na minha opinião. Na verdade, ela vai ficar cada vez mais radicalizada, a gente vai ficar cada vez mais amarrado, porque se tem 200 milhões de chineses hoje que têm poder de compra para carne vermelha, para alimentos mais caros, serão 400 milhões nas próximas décadas, 600 milhões, e nós vamos ver as coisas tomarem uma dimensão maior ainda. Essa transformação que me faz crer, uma primeira questão, Viacava, sim, a pecuária brasileira vai ter que atender um pedaço dessa demanda crescente. Poucos lugares no mundo têm potencial para produzir, como todos nós sabemos. Eu vou colocar um conjunto de obviedades, né? Mas é só para me ajudar, por favor, tenha um pouco de paciência com coisas que todos nós já sabemos. Mas eu queria mostrar um pouco por que é tão difícil, né? Como é que eu enxergo a pecuária, por que está sendo tão difícil atender esse salto de demanda no mundo. E a resposta óbvia, né? Só para a gente comparar os países, eu queria separar 2 itens, né? Primeiro, o que a natureza deu aos países de vantagem comparativa? O que o ambiente físico, né? A água, a terra, sol, etc., permite aos países. Depois, o que os homens construíram, né? Os homens e mulheres, né? O que nós construímos de tecnologia, né? Muito bem. Água, né? Todos nós sabemos, nós somos muito bem dotados de água. Tem algumas regiões do mundo com extrema limitação de água. A África, que é vista como um continente com grande potencial agrícola, e eu queria que vocês notassem, é um pedaço razoável da África, não tem água, e obviamente há uma limitação, é impossível de ser superada, né? A Austrália, grande produtor de carne vermelha, importante aí no mercado internacional, um pedaço enorme, é um deserto muito grande. Um pedaço respeitável dos Estados Unidos, especialmente onde se concentra a pecuária de cria norte-americana, extremamente seca, né? Então a gente conhece isso e sabe dessa limitação. Segundo ponto, luz. A gente aprende na agronomia que a agricultura é a ciência e a arte de colher o sol, né? Então eu preciso por termodinâmica, eu preciso de energia solar para converter em biomassa. Isso é um jeito de mostrar isso de uma maneira muito interessante. Eu somo a temperatura diária, né? Durante o dia inteiro, no ano inteiro, e tenho uma ideia da incidência de energia solar e, portanto, do potencial de conversão disso em biomassa. Fica evidente, né, que um pedaço respeitável ali da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, etc., tem uma limitação de temperatura de energia muito grande, e isso por hora, é uma limitação forte. Quem acredita em aquecimento global entende que vão surgir novas áreas de produção respeitáveis, né? Eu já vou falar disso num instante. O que mais? Eu preciso ter relevo plano para ter agricultura de larga escala. Eu só tenho agricultura de larga escala se eu tiver planície. São poucas as planícies contínuas no mundo. A maior, sem dúvida, é a estepe russa, né? Muita gente acredita que os russos serão os grandes produtores de alimentos no futuro, por conta do aquecimento global. Sem dúvida, é a área contínua, né, mais plana que existe. O meio oeste americano, muito importante. As regiões da Índia, bastante importante. Veja como a China, né, o que está em vermelho é uma elevação radical. Os chineses têm apenas 2 pequenas regiões, pequenas relativamente, também do país, grande, em termos absolutos, são áreas grandes, é onde eles produzem grãos. A África, uma área plana, e se a gente olhar para a América Latina, sem dúvida a bacia amazônica seria a maior planície contínua nossa. Nós temos o nosso cerrado como uma área contínua, e não é à toa que nós viramos grandes produtores de grãos. Quando eu junto todas essas possibilidades, tem esse mapa que eu gosto de mostrar sempre, qual que é o potencial de produção de biomassa no mundo, e a gente começa a ver que nós brasileiros, de fato, fomos abençoados pela natureza. O continente africano tem uma área grande e respeitável, né, com potencial agrícola grande. Sudeste da Ásia são exatamente as áreas que a gente permite ter 2 safras, que são muito restritas no mundo todo, né? E nós brasileiros desenvolvemos uma tecnologia de aproveitar, de maximizar essa água, essa luz, essa energia e converter em mais de uma safra
talvez até 3 safras. O Camardelli vai falar um pouco de bovinos, etc., mas deixa eu só então colocar o contexto, né? Nós já conhecemos esses números, mas de novo, olha o que a natureza permite aos países, né? O rebanho americano projetado para esse ano inferior a 89 milhões de cabeças. Os Estados Unidos está com o menor rebanho desde os anos 50. Provavelmente vai ser a menor produção de bezerros desde 1945, 6. Um desequilíbrio fortíssimo por causa da seca, por causa do alto custo do grão. A cadeia de proteína animal americana está apanhando muito. Nós brasileiros, eu usei a mesma base, que é o número do USDA, tá? Isso aqui é o número de 2012, que nós brasileiros temos 197 milhões de cabeças. O nosso IBGE fala em 213 milhões no ano de 2011, que foi a última estatística que a gente tem, uma diferença aí de 16 milhões de cabeças na estatística do USDA. Se nós olharmos para a Índia, são 320 milhões de cabeças, os chineses com 100 milhões de cabeças, a gente vê um decréscimo na pecuária da Europa, veja o custo de manter isso, né? E veja uma certa estagnação na pecuária australiana. Não há muito como crescer a pecuária argentina, não há como crescer a australiana. Basicamente, o que a gente está olhando hoje é o rebanho que provavelmente a gente vai ver disso para menos nos próximos anos. O meio físico não permite ampliar a produção. Se a gente olha em termos de produção, e aí salta aos olhos a diferença de produtividade dos Estados Unidos conosco, temos um rebanho 2 vezes e pouco maior que o americano, e eles nos produzem aí um volume maior de carne. De novo, a base aqui, Camardelli, é o USDA, difere um pouco dos nossos números, mas é só para a gente usar a mesma base para comparar o mundo, tá? Então vejam vocês, né? A Europa ainda um produtor importante, a China na sua casa dos 5 milhões de toneladas. Vejam que os australianos não saem dos 2, os argentinos dos 2.600, 2.700. Se nós olharmos para as exportações, né? O Camardelli vai explorar isso, eu não quero ir demais, mas nós brasileiros nos transformamos em grandes exportadores, e a grande transformação dos últimos anos é a Índia. A Índia se transformou no maior exportador de carne vermelha do mundo, depende de como é que você mede isso, há controvérsia, mas não interessa. O salto é boçal. Nós estamos vendo uma transformação radical na presença da exportação de carne da Índia para o resto do mundo. E quem são os grandes importadores? Nós conhecemos bem essa história, né? A Europa, os russos, o Japão, a Coreia, os Estados Unidos são os grandes importadores de carnes do mundo. Nós não acessamos boa parte desses mercados mais nobres. Os nossos mercados estão concentrados nos países mais pobres. Só para mostrar o rebanho americano, tá? E como é que fica a cara da agricultura e da pecuária brasileira? Como é que esse contexto, quer dizer, você tem aí uma oferta restrita de boi no mundo todo, mais ou menos o que dá para ter de cabeça no mundo aí está mais ou menos estabilizado. Talvez a gente veja no futuro a África com um rebanho maior, talvez a gente tenha aí um surgimento de uma ou outra região que possa ter um rebanho um pouco maior do que tem hoje, mas o fato é que durante algum tempo é mais ou menos isso que nós vamos ver em termos de formação de rebanho no mundo. Ao mesmo tempo, você tem um crescimento enorme da demanda de carne suína de aves que pressiona a produção de grãos. Como é que é a distribuição de área no Brasil? Também não temos muita certeza dessa distribuição de terra. A gente acredita ter alguma coisa perto de 180, 170, 200 milhões de hectares de pasto. Tem estudos de tudo que é tipo, a gente tem dificuldade de ter um número mais preciso. Mas a área agrícola brasileira, ela é uma área agrícola de uns 74 milhões de hectares. Ela era uma... Obrigado, Camardelli. Ela é uma área agrícola mais ou menos a metade, como eu disse, das maiores agriculturas do mundo. Área de grãos, nossa, 48 milhões de hectares, com uma característica importante. Esse ano nós atingimos 8 milhões de hectares de safrinha, que está somado aqui. Se somar a área de trigo, que é plantada em segunda safra, etc., nós estamos chegando perto de 10 milhões de hectares de segunda safra no Brasil, com um potencial de expansão enorme de segunda safra. Nós temos todas as outras culturas, né? Café, laranja, 10 milhões de hectares plantados. Cana está perto aí dos 9 e pouco, também depende da estatística. E florestas, nós estamos com 6 milhões e meio, mais ou menos, de hectares plantados.
é essa relação, né, essa possibilidade que nós estamos criando, de vai para a agricultura, entra em pasto, pasto volta nas áreas agrícolas, e a gente percebe uma flexibilidade do sistema de produção brasileiro que permite migrações muito rápidas das áreas plantadas, conforme os preços vão se ajustando. E eu quero mostrar isso para vocês, porque existe um conceito na cabeça da maior parte das pessoas de que a área de soja e de milho está roubando áreas gigantescas de pastagem. E eu não tenho essa percepção, eu não compartilho dessa visão, e eu quero falar alguns aspectos disso, mas para dizer para vocês o seguinte, olha, a área plantada no Brasil sim cresceu, mas veja como ela vem em ciclos, né? Nós tivemos nos anos 80 e 90, as áreas nossas de grãos, elas caíram, elas não aumentaram. A gente só retomou a área de 1989, 88, por volta da virada dos anos 2000. Aí sim, nós tivemos um acréscimo de área plantada. Aqui eu descontei a safrinha, tá, pessoal? Só para a gente ver a área efetivamente ocupada, tudo bem ou não? Então não chega lá nos 48 milhões, é só vamos tirar a safrinha que você está plantando na mesma área, tá? Então sim, há um processo de expansão de área, mas ele é bem mais modesto do que aparentemente ele se mostra. No caso da soja, né, agora que deu um boom de falta de soja no mundo, sim, a gente viu um crescimento aí de uns 3 milhões de hectares nessas últimas 3, 4 safras, que é respeitável, é uma transformação respeitável. Se eu coloco a expansão da área agrícola brasileira, ela é fundamentalmente a expansão da soja. Eu estou fazendo um estudo que eu estou muito apaixonado assim, por estudar esse assunto, que é olhar um pouco as transformações das novas tecnologias de transgênico, de agrícolas que estão vindo para frente. E eu estou chegando à conclusão que daqui a pouco vai dar uma parada na área de soja de novo, se essa tecnologia toda for incorporada ao sistema de produção. É impressionante o que tem para vir, eu acho, de coisas incrementais em diferentes híbridos e variedades que nós estamos vendo, que permite um acréscimo de produtividade respeitável. Olha, não é difícil você ganhar 6 sacas de soja por hectare com o que tem de tecnologia já na mão aí para ser solta nos próximos anos. É só ser aprovado, ser autorizado, etc., que é um salto muito expressivo na produtividade brasileira. E dado a demanda do mercado internacional, nas minhas contas, nos próximos 10 anos você precisaria apenas de mais 3 milhões de hectares de soja para atender a crescente demanda internacional, que não é nada absurdo, expansão diária. Veja que nessa safra, o preço do milho vai despencar no segundo semestre no Cerrado, vocês podem esperar disso. Nós saímos, gente, olha o que é tecnologia, óbvio que o clima ajudou, mas nós saímos de 22 milhões de toneladas de milho safrinha em 2011 para 39 milhões em 2012. E esse ano a Conab fala em 41 milhões de toneladas de safrinha sendo colhida. A safrinha é maior do que a safra. Nós estamos plantando isso em cima de área de soja. Então vejam vocês que há um potencial de expansão. Obviamente, o que está acontecendo? A área plantada de milho vem caindo todo ano de primeira safra. Por isso que dá o sentimento que cresce de soja, mas cadê? Está roubando a área de milho. Nós estamos vendo o algodão sendo plantado em safrinha, coisa que nós não víamos antes. A área de algodão hoje, mais da metade já é safrinha. Então há uma transformação no sistema de produção que tem essa cara brasileira, né? Sim, a cana roubou um pedaço da área, roubou. Mas a cana também está parada, né? Nós estamos com uma capacidade produtiva instalada que está parada. Não tem nenhum greenfield vindo aí, etc. Muito grande, radical, que vai ampliar demais a área de cana, na minha conta, nos próximos anos. Então, eu acho que, embora, sim, a agricultura é uma ameaça à ocupação de área agrícola de pastagem no Brasil, não dá para dizer que é isso que está limitando a pecuária brasileira, na minha opinião. Tá? E eu acho também, aí eu compartilhando com o Viacava, nós estamos vendo agricultores olhando para a pecuária. Nós vamos ver uma cara diferente. É um cara que está capitalizado e está vendo a pecuária com outros olhos. Então a gente começa a ver sistemas de produção, quem é o comprador, o que vai pilotar essa expansão de rebanho, talvez não seja os tradicionais. A gente começa a ver gente, outro dia sentei com um grande pecuarista, ele falou, nós estamos com um negócio de 60 mil cabeças, um grande agricultor, estamos querendo expandir para 150, 200 mil cabeças. Quero integrar isso no meu sistema de produção. E quando eu vejo o preço do milho despencar no Cerrado, como eu estou vendo hoje, é o ano
do agricultor olhar para o lado e fazer muito dinheiro no confinamento, por exemplo. Então, são transformações radicais que eu acho que estão acontecendo. Só para mostrar um pouquinho isso, pessoal, isso aqui não está perfeito, mas veja a correlação entre a rentabilidade da soja e a expansão da área de soja. Eu peguei a margem operacional seca, tá? Não tem depreciação, não tem juro, não tem arrendamento, é só operacional. Veja a correlação entre a expansão de área e o boom da margem de rentabilidade. A margem cai, a área plantada cai, né? Tem um piquezinho forte até de margem muito grande lá em 2008, 2009, aí a margem cai de novo conforme cai o preço da soja, aí vem uma cacetada de novo. Agora nós vamos ver na próxima safra a queda de margem absurda por causa desse problema de frete. Aí provavelmente a área plantada ainda esse ano cresce, porque o pessoal tem muita renda, mas daqui a pouco ele estaciona de novo, se a safra americana for boa. E a gente está vendo esse movimento, né, mais ou menos acontecendo na soja. Em resumo, né, o que está ficando evidente para todos nós é que nós brasileiros, a América Latina em geral, tem uma vantagem comparativa natural muito grande. Criamos um domínio tecnológico de sistemas de produção muito diferente. E eu acho que também é um terceiro ponto fundamental, temos uma enorme capacidade de execução. O brasileiro entrega muito rápido. Eu tive o privilégio na minha vida profissional de rodar o Brasil há 15 anos, faço palestra para um monte de gente, toda semana, 3, 4 vezes por semana às vezes. É incrível a transformação, é incrível. O nível da conversa, a percepção, a agilidade, a capacidade de implementar coisas que a gente vê pelo Brasil, né? Obviamente, sendo bem franco, muito mais dinâmico na agricultura do que na pecuária, né? Em termos de incorporação de tecnologia, de conversa, de querer saber, de isso aí não dá nem, com todo respeito, não dá nem para comparar, né? E a nossa pecuária, como é que fica nesse contexto, né? Deixa eu fechar, eu já estou quase acabando meu tempo aqui. Primeiro, se a gente confiar nos dados do IBGE, e todos nós devemos ser um pouco céticos com ele, eu acho, né? Mas é o dado oficial brasileiro. Vamos olhar para a expansão do rebanho brasileiro. Em 1980, o IBGE falava para a gente que eram 119 milhões de cabeças no Brasil. Em 90, 147. Em 2000, 170. Em 2010, 209. Essa expansão do rebanho se deu com a expansão agrícola brasileira. Foi toda a área de grãos, toda a produção de grãos, ela veio junto. De novo, insisto, nós produzimos muito mais grãos hoje com a mesma área praticamente do que nós plantávamos nos anos 70 e 80. E a despeito disso, o rebanho cresceu bastante. Sim, a concentração de crescimento do rebanho brasileiro, ele se deu no Pará, Rondônia, né, no Mato Grosso do Sul seguiu muito importante, né, conseguiu manter. Se nós olharmos os rebanhos e as taxas de crescimento por estado, não há dúvida que as maiores taxas de crescimento, elas se deram Mato Grosso, Minas, etc. Se a gente aceita os números do IBGE, eu diria que apenas São Paulo veio perdendo o rebanho. E muito pouco. Ou seja, nós crescemos com uma queda de rebanho bem menor do que parece, né? Mas, de qualquer maneira, não há dúvida que as grandes expansões estão longe do sul do Brasil, né? Como é que o ciclo pecuário mudou e vem mudando? Que cara que tem essa pecuária nossa, né? Esse grande ciclo que o Viacava estava falando. E aqui eu queria colocar em que momento que nós estamos. Desculpa aqueles que já viram minhas palestras algumas vezes, mas esse é um gráfico tão importante que, para quem nunca viu, eu preciso parar e explicá-lo um pouquinho. Do lado direito desse gráfico, e a linha verde, está o percentual de fêmeas abatidas sobre o total de abate. E do lado esquerdo, é a linha preta, está o preço real do boi descontado a inflação. A inflação nos engana muito, né? Você tem um sentimento que vai corroendo. Então é legal ver em termos reais para a gente poder ver como é que anda o ciclo. Veja que interessante, e aí é o ciclo de 4 anos e pouco que o Viacava estava mencionando. Se nós olharmos para 2002, o abate de fêmeas era 25% do total. Obviamente, pouco abate de fêmea, tem muito bezerro, o preço do bezerro despenca, os produtores se sentem desestimulados, começam a matar fêmeas, né, 2002, 2003, 2004. Conforme vão matando mais fêmeas, a oferta de carne vai aumentando, o preço do boi, a linha preta, vai caindo, até o pico, né, de oferta de fêmeas. Matei tanta vaca que falta bezerro. Começa um ciclo de
retenção de fêmeas, de abate menor de fêmeas. Isso vai fazendo o preço do boi subir, estimula o cara a reter mais fêmea, e assim a gente vai elevando os preços do boi. Pois bem, veja a coincidência de ciclo. Vejam dois aspectos aqui que me parecem muito importantes e estruturais. Primeiro aspecto, né, a coincidência entre 2002 e 2006 deu mais ou menos 4 anos e meio para o ciclo pecuário se reverter. O último ciclo de 2006 a início de 2011, 4 anos e meio. E nós estamos assistindo, né, uma transformação de 2011 para cá no abate de fêmeas. Em 2011 cresce o abate de fêmeas. Em 2012 o abate de fêmeas foi absurdamente alto. Em 2013 está muito alto o abate de fêmeas. Em 2014 a gente vai começar a ver uma redução no abate de fêmeas. Na minha conta, eu já acabei, né? Na minha conta, 2014 vai ter menos bezerros ofertados no mercado do que 2013. E isso vai dar o estímulo, vai dar o começo de uma reversão no ciclo de abate de fêmeas. Vejam vocês, só rapidamente então, né, outro aspecto do nosso ciclo. O penúltimo ciclo nosso, né, foi um ciclo de 25% para 45%, 50% de abate de fêmeas. Uma amplitude de 20% no abate de fêmeas. Esse ciclo que a gente está vendo, o anterior agora, veja que foi de 45 para 36. Não sei se vocês estão concordando, no seguinte sentido, está começando a encurtar o ciclo pecuário brasileiro. O ciclo pecuário brasileiro está ficando igual de país desenvolvido, não desenvolvido, de pecuárias estáveis. Você vai para a Austrália, a amplitude do ciclo de abate de fêmea, 6, 7%. Você vai para a Argentina, 6, 7%. Você vai para os Estados Unidos, 6, 7%. Essa é uma amplitude entre o limite de mínimo de abate de fêmeas e máximo. Por que a pecuária está com essa cara? Na minha opinião, por 2 razões. Eu vou tomar mais 5 minutos, vocês me desculpem. Ela está me olhando assim meio brava. Preciso acabar, já deu 0 na minha cara assim. Eu prometo que... Me deem, por gentileza, 5 minutos. Amplitude reduziu, na minha opinião, por 2 razões. Do lado da oferta, porque nós não temos mais área de mato para ir abrindo e ampliando o rebanho. Acabou. Então, do lado da oferta, o choque de oferta não é mais aquela pecuária que sai de 119 e vem para 200 e tantos milhões de cabeças. Não dá mais. Do lado da demanda, a gente exporta, como o Viacava falou, muito mais do que exportava, e a gente tem um consumidor mais rico. Então, toda vez que o preço do boi começa a cair muito, a gente toca a carne para fora. Isso segura o preço do boi. Se eu seguro o preço do boi, eu seguro o preço do bezerro. As amplitudes de variação do ciclo são muito menores. E dá para a gente ver isso em todos os preços. Aqui é só para mostrar o abate de vacas, ó, que salto, né? O abate de bovinos. Olha lá, 2009, 10, 11. Mas olha o ciclo de preços no Brasil. Tá? Ele é um ciclo de preços muito mais atenuado do que era no passado. Tudo bem, vocês vão falar para mim, teve a fitose, teve problema, mas olha as amplitudes, né? Veja como está muito mais suave o ciclo. Eu desde o ano passado venho falando, boi esse ano no Brasil é de 47 a 52 dólares. Por que é 47 a 52 dólares? É mágico? Esse não é, porque todo o preço da carne no mundo convergiu para 50 dólares. Porque tem falta de carne no mercado internacional. Momentaneamente, os australianos estão perturbando a gente. Está uma seca enorme na Austrália. Estão colocando, né, estão matando muito gado, está nos incomodando aí no mercado internacional. A gente não contava com isso, falava, os americanos vão sair, vai ter espaço para o Brasil. Está tendo, tem espaço bom, estamos exportando mais para a Rússia, mas momentaneamente a Austrália deu uma desequilibrada por a seca muito forte. De qualquer maneira, se nós olharmos para o preço da arroba, em todos os países do mundo, convergiram aí para 50 dólares, enquanto nos Estados Unidos está em 80 dólares lá em cima. O que é a minha visão para o futuro, Viacava? Eu não tenho muita dúvida que não dá para produzir muito mais carne vermelha no mundo, em muitas partes do mundo. E eu também não tenho dúvida que a demanda de carne vermelha não vai parar de crescer. Pode levar algum tempo mais, sim, verdade. Nós vamos seguir pressionados em custos? Vamos, porque os grãos estarão pressionados. Isso aí não vai mudar tão cedo, se eu estiver certo no diagnóstico. Porque se eu aceito a hipótese de que a China vai crescer, eu tenho que trabalhar com 2 coisas na minha cabeça. Os grãos vão estar pressionados em alta e a carne vermelha vai subindo. E as carnes vão ter que conviver. Porque o problema da carne vermelha não é só da carne vermelha. Veja o pessoal de frango e suínos.
O desespero que é para as empresas de aves suínas, tem momento que o cara nada de ganhar dinheiro quando o grão mergulha para baixo, tem momento que a tinta é gigantesca, porque a oscilação é muito alta. Então, na minha visão, sim, as cadeias de proteína animal estarão pressionadas nos próximos anos enquanto tiver escassez desse tamanho. Tá certo? Porque o grão vai seguir pressionando o leite, a carne. Mas ó, nós estamos vendo leite de $4.500 na Nova Zelândia. Deu seca na Nova Zelândia, pau, porrada, custo de produção lá em cima, todo mundo apertado, tá. Vai vir uma safra boa de grão nos Estados Unidos? Se vier, preço para baixo, margem aumenta para caramba, aí sai todo mundo produzindo carne, cai o preço da carne, e a gente vai convivendo com isso. Sim, eu acho que os grandes ganhadores desse ciclo são os agricultores, não os produtores de carne. Mas aí é para toda a proteína animal, não é só para carne vermelha. Mas se eu olho para frente, eu não vejo muita região no mundo capaz de aumentar, expandir a produção de carne vermelha. E a demanda vai crescer. E isso vai ter que corrigir os preços. Veja, é muito simples. Se a gente pudesse arbitrar contra os Estados Unidos, a arroba no Brasil estava R$160. Sim ou não? Se eu pudesse exportar carne vermelha para os Estados Unidos, que está 80, né? Não vai estar 160, vai ficar no meio do caminho, mas 120, 130 reais estava. Se o mercado internacional permitisse a arbitragem, com certeza a arroba estaria nisso. A arroba de carne na China é muito alto o preço. Nós vamos colocar carne, é só uma questão de tempo. Então, para mim, só para encerrar, né, o que me parece a cara da nossa pecuária é se vale a pena investir. O problema aqui é o seguinte, Piacá, quanto tempo você quer esperar? A gente pode até... Quanto você aguenta nadar, você entendeu? Mas, assim, que o futuro que nos reserva, eu acho que é espetacular, que o presente é complexo, acho que é. Que esse ano é um ano difícil, sim, para quem é criador, para quem vende touro, Então matamos vaca para caramba, tá. O ciclo vai começar a mudar? Vai. Né? A partir do próximo ano, acho que a gente já começa a ver uma reação no preço do bezerro mais forte. Sim. No próximo ciclo pecuário vai voltar a ser bom, um negócio um pouco melhor? Sim, vai. As margens serão... Não são. Nós não vamos ver margens excepcionais, na minha opinião, enquanto os grãos estiverem com todo esse ciclo complexo. Qual é a estratégia, então, se eu acredito que isso no longo prazo está certo, se no médio prazo eu tenho aí grão, eu tenho uma conjuntura, eu preciso me adaptar, talvez, a um sistema mais flexível de produção para ir encaixando isso no futuro. Se eu acho que esse negócio é bom no longo prazo, eu tenho certeza disso. O problema é muito difícil a gente precisar o timing de virada disso. De qualquer maneira, dado esse cenário, quais são as implicações para quem lida com genética, né, na minha opinião? Primeiro, será um ciclo pecuário muito mais atenuado do que no passado. Atenuado, eu quero dizer, os preços vão oscilar menos, na minha opinião, na pecuária. Veja que paradoxo. No grão eles estão oscilando mais, nas carnes, menos. 2, uma pecuária a pasto muito importante. O Brasil tem essa vantagem competitiva. No mundo de grão caro, a gente tem que saber explorar pasto. Agora que o grão vai ser barato esse ano, tem que entrar com grão. A gente tem que ser rápido. Tem que confinar boi na hora que tá barato, que dá margem. A gente tem que ter essa agilidade. Eu não fixaria meu conceito. Acho que a gente tem que ser flexível. A virtude da agricultura brasileira é a flexibilidade. Tem que ser uma pecuária de ciclo curto, tem que ter aumento de produtividade e de eficiência e integração de sistemas produtivos. Acho que essas são as grandes implicações. No fundo, mudança tecnológica. E é por isso que é para mim um prazer poder fazer uma palestra numa entidade totalmente atrelada, com uma visão de longo prazo, de eficiência, de tecnologia e de olhar para o futuro de uma maneira de incentivar o aumento de eficiência. Muito obrigado pelo convite de vocês e pela paciência.